Olá, meus queridos alunos. Vocês pensavam que iam se ver livre de mim? Não, estou aqui para tentar dar um resumo. Não vou dar aula, mas vou tentar dar um resumo da aula do Vem Segue-me dessa semana. E estamos vivendo um momento muito diferente na igreja, né? Eu tenho certeza que quem tem alguns meses, ou poucos anos, ou muitos anos de igreja, nunca viveu um momento desse. Sempre ouvimos falar que um dia ia chegar o tempo em que não poderíamos nos reunir nas capelas, nós não poderíamos nos congregar. E esse tempo chegou. Não pelo motivo que eu imaginava. Eu imaginava que seria por questões políticas, pela questão da iniquidade que estaria grande na terra, mas é por um motivo de saúde pública. E realmente a gente não consegue imaginar quando os profetas nos dão mandamentos, né? A gente não consegue visualizar o porquê, né? Por que as coisas acontecem com a gente. Mas se a gente seguir firmes com fé os ensinamentos deles, a gente vai ser favorecido, a gente vai ser guardado, né? Então, há quanto tempo que os profetas vêm dizendo, armazenem, né? O próprio Nelson, na última conferência, ele disse, tome suas vitaminas, né? Então, vamos lá nos preparar para esse momento. Vamos usar a nossa preparação agora para esse momento, né? E nada mais propício do que a aula dessa semana, que a gente estudou sobre o livro de Jacó, de 1 a 4, né? E em Jacó 4 ele já fala assim, quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios, né? Os mistérios do Senhor, realmente. Então, quando os profetas falarem, a gente deve obedecer, porque a gente realmente não consegue visualizar as profundezas dos mistérios de Deus. Então, quando ele fala algo pra gente, a gente deve cumprir, né? E foi isso. Jacó era um profeta e ele falou várias verdades nas nossas caras, né? Na cara daquele pessoal, daquele tempo. Mas essas verdades que ele falou também se aplicam a nós, também são advertências que a gente precisa prestar atenção. Então, um panorama da aula, né? 50 anos, mais ou menos, havia se passado desde que Lei deixou Jerusalém. Nefe já havia envelhecido, ele já havia nomeado Jacó como sacerdote, e Jacó já cuidava dos assuntos espirituais do povo, mas agora foi passada a bola, o bastão, de fato, para ele, né? A gente viu que Nefe faleceu nessa semana, né? E antes dele falecer, ele nomeou um rei para que pudesse governar o povo nas coisas administrativas. E a parte espiritual, então, passou a ser uma designação de Jacó. Ele também recebeu as placas para que ele pudesse dar continuidade aos registros. E como o pessoal era conhecido como o povo de Nefe, e eles gostavam muito de Nefe, Nefe era tido como o guardador, o cuidador, né, o guia espiritual deles. Eles resolveram chamar os reis que viriam a governar a terra como segundo Nefe segundo, Nefe terceiro, né? E a gente vê que já no segundo reinado, após a morte de Nefe, o povo já começou a cair na incredulidade. O povo já começou a botar as asinhas de fora, né? E aí Jacó já sentiu a necessidade de advertir o seu povo com relação às suas iniquidades. Algumas aulas atrás, ainda no livro de 2 Nefe, a gente viu que Jacó deu um sermão para o pessoal, né? E ele pegou pesado mesmo. Ele falou que... Lembra que ele falou um negócio assim, tipo... se vós fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas não é o caso. E dessa vez ele também pegou pesado. Só que dessa vez ele ficou meio preocupado concernente às pessoas que andavam em retidão. As pessoas que não precisariam ouvir aquele sermão que ele iria estar dando. Ele disse nas palavras dele, pesa minha alma aumentar as feridas dos que já estão feridos. Né? E também ele sabia que algumas pessoas estavam lá apenas para se banquetear com as palavras de Deus. E naquele momento ele precisaria falar palavras mais duras, advertir mesmo o povo com relação a seus procedimentos, né? Então a gente vê que ele fala de Jacó 1 a 4, ele fala de 2 grandes pecados que as pessoas estavam cometendo naquela época. Ele fala sobre o orgulho, a busca excessiva pelas riquezas
E ele fala sobre a imoralidade, né? A castidade. Ele fala que o Senhor se deleita na castidade. E as pessoas naquele tempo já estavam cometendo imoralidades. E a gente vê que nos nossos tempos nós também sofremos desses males, né? Nós sofremos do orgulho, nós sofremos da imoralidade do mundo. E a gente não pode deixar que isso afete a nossa vida, que isso entre em nossas casas. Sobre o orgulho e sobre a busca excessiva das riquezas, tem uma citação do Elder Elton Perry, que ele diz assim: será que estamos dando o devido valor às coisas? Será que estamos investindo primeiro e acima de tudo nas coisas de natureza eterna? Temos uma perspectiva eterna? Ou caímos na armadilha de primeiro investir nas coisas do mundo e depois nos esquecemos do Senhor? Então é um questionamento que ele nos faz e que a gente deve fazer a nós mesmos. Com relação à castidade, ele adverte os nefitas que eles estão quebrando essa lei. Ele fala que nisso os lamanitas estão procedendo melhor do que eles. Ele diz assim, que os lamanitas, os maridos amam as esposas amam os maridos e as esposas amam seus filhos. E a incredulidade e o ódio dos lamanitas é consequência da iniquidade de seus pais. E, portanto, em que sois vós melhores do que eles aos olhos de vosso grande Criador? Então, ele se achava um povo melhor do que os lamanitas, porque eles tinham os mandamentos, eles tinham as escrituras, tinham os profetas, e os lamanitas haviam se afastado totalmente da verdade. Mas, por causa da guarda desse mandamento, lá Jacó diz que o Senhor iria conservar aquele povo. E a gente vê que no final da história, quem sobrou foi eles, né? E os nefitas, eles caíram. E um dos grandes pecados que eles cometeram foi com relação à lei da castidade, porque isso afeta a família. E ele fala sobre o exemplo que os pais dão para os filhos, né? Que é muito importante o nosso procedimento. E que a gente também, nós que somos pais, que a gente possa pensar no nosso procedimento com relação a todas as coisas, especialmente os mandamentos de Deus. Como é que a gente procede? O nosso filho está observando o que a gente faz, né? Como é que a gente vai querer educá-lo, né? Segundo a nossa fé. No final de tudo, Jacó testifica que a cura, tanto para o pecador como para a vítima do pecado, aquela que teve a alma ferida, dilacerada, traspassada pela consequência dos pecados de outras pessoas, a cura para esses dois grupos, o pecador e a vítima, é a expiação de Cristo. Ela pode curar todos os nossos problemas, ela pode curar todas as almas feridas. Para finalizar, ele nos dá uma mensagem bem importante aqui em Jacó 3:11, que eu vou ler para vocês. Jacó 3:1, desculpa. Mas eis que eu, Jacó, desejo falar a vós, que sois puros de coração. Confiai em Deus, com a mente firme, e orai a Ele com grande fé. E Ele consolar-vos-á nas aflições, e defenderá a vossa causa, e enviará justiça sobre os que procuram vossa destruição. Então essa é a mensagem que o Senhor nos dá, que a gente deve confiar em Deus todos os dias. Que nós devemos sempre orar e nos reconciliar com o Pai Celestial quando nosso procedimento não estiver de acordo com seus mandamentos. Eu sei que Cristo vive e que Ele está olhando por cada um de nós nesse momento. E que nós precisamos permanecer firmes, segurados à barra de ferro. E que, graças a Ele, hoje em dia, nós temos a tecnologia que nos aproxima. E que não vai ser tão difícil para nós, hoje, no tempo atual, não se reunir como congregação. Porque a gente tem que ter a tecnologia, onde a gente pode manter contato uns com os outros, fortalecer a fé uns dos outros e receber em tempo real mensagens do nosso profeta. Com certeza, se a gente for no site da igreja, vai ter mensagens lá atualizadas. Sigam eles nas redes sociais, porque eles vão nos dar muitas mensagens de conforto e alento nesses tempos em que a gente não pode se congregar fisicamente. Sei que Cristo vive, que isso é a igreja verdadeira, que o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Em nome dele que eu deixo essa mini aula. Amém.